Hello everyone, welcome, sejam bem-vindos de volta. Welcome again everyone, everybody. Lembra, a gente está falando disso mesmo. Everyone, everybody, everywhere, somewhere, somebody, anyone, anybody, anywhere, anyway. Everywhere, inclusive, me veio aqui na cabeça uma coisa que eu não comentei lá na aula 27.1. Eu comentei, mas eu acho que eu não fui muito enfática. Acho que não teve uma parte que falava sobre isso. Tô até achando que eu excluí uma parte lá do slide, mas vamos começar essa revisão para eu falar o que eu acho que eu não falei. Lá na aula 27.2 a gente vai falar de indefinite pronouns, pronomes indefinidos. Relembrar, o título foi esse, Somebody Special Will Appear in Your Life. Alguém especial vai aparecer na sua vida. Eu espero que seja o conhecimento, que não tem coisa mais especial que o conhecimento. Olha aí o que a gente falou na nossa aula passada e vamos abrir a tela aí para ficar melhor para a gente falar sobre esse assunto. E eu vou lá para o meu computador. Dá uma aberta aí na tela, dá uma aberta é bom, né? Dá uma aberta, não sei de onde surgiu isso, dá uma aberta, mas vou usar dá uma aberta porque eu acho que é uma coisa nova. Eu tô criando aqui palavras. Com aberta, na verdade, existe, mas nessa situação não existe, né? O aberta aí. Mas vamos lá, tira essa questão aí, vamos voltar aqui, porque eu acho que eu não comentei com vocês essa questão aqui do every de uma forma muito mais enfática. Eu até acho que eu devo ter excluído algum slide, porque não é possível, acho que eu tinha colocado em algum lugar. Mas de qualquer forma a gente falou sobre o quê? Sobre essas palavras every, some, any, no, que são utilizadas juntamente com esses sufixos aqui para falar de pessoas com body one e thing com coisas. Eu também coloquei alguns exemplos com a palavra where, que significa o quê? Onde, aonde, então vai se relacionar a lugares. A gente também viu algumas lá que estavam no título, mas eu não falei muito delas porque elas só ficaram no título. Tanto é que eu disse que eu vou dar uma melhorada nessa aula para deixá-la muito mais fácil de compreensão. Então, o every, ele vai falar de totalidade. É sobre isso que eu acho que eu não enfatizei muito, mas se eu enfatizei, esqueci, peço desculpas. O every, ele vai falar sempre de totalidade. Então, é tudo, todas, todos, e quando ele se junta com essas palavras, everybody, vai ser o quê? Todo mundo, everyone, todo mundo, everything, todas as coisas, e qualquer outra palavra que ele se juntar logo em seguida, você vai traduzir de acordo com que a palavra vai se juntar com ele, mas sempre com esse tudo todo, vai falar sobre totalidade e vai ser usado em frases afirmativas, negativas e interrogativas. Os três tipos de frases. Já o some, ele vai se juntar com essas pessoas aqui e com essas coisas, né? No caso, body one para falar de pessoas e thing para falar de coisas. E o some vai ser usado em frases afirmativas, vai ser usado em frases interrogativas, mas com sentido de quê? Na interrogação, de oferecer, pedir algo e fazer uma sugestão. E a tradução vai variar, né? Vai ser alguém, algo, alguma coisa, alguma pessoa, dependendo do que você está falando, algum lugar, se você colocar where depois de some, where, que é essa palavra aqui que a gente viu que também estava lá, que é utilizada no final destas palavrinhas aqui, e o any, que é aquela palavrinha que também vai se juntar com essas questões do body, do one, de thing para falar de pessoas, body one para falar de coisas, e qualquer outra palavra que vem depois dela com sufixo, que são várias palavras, não somente essas aqui. E ela vai ser usada em frases negativas, porque você não pode ter uma dupla negativa, então quando você tem o advérbio not, você vai ter que optar por usar o any. Frases negativas em perguntas e frases afirmativas, mas com sentido de qualquer. Então, qualquer pessoa, como anybody, anyone, e anything, qualquer coisa. E quando ele está em frases afirmativas, aliás, negativas, interrogativas, vai ser alguém, alguma coisa e assim por diante. O no, para finalizar aqui, ele sempre vai dar essa ideia de negação, mas ele vem em frases afirmativas com o sentido de negação. Então, nobody para falar de pessoas, assim como no one separado, nothing, nada para falar de coisas. E também não se esqueça que ele vai se juntar também com outras palavrinhas, como where, que é nowhere, nenhum lugar, dentre várias outras. Então, preste bastante atenção nisso. Eu não trouxe todas aqui, mas eu queria que vocês entendessem que não vem só com body, com one e com thing, tudo bem? A gente falou um pouquinho lá na aula sobre isso. E o no usado em frases afirmativas, mas com sentido de negação, jamais usado em frases negativas, onde tem o not. E chega o momento da atividade de sala, claro que eu também, uma parte lá, a gente estava falando de algumas palavrinhas que são os pronomes interrogativos quando se juntam com a palavra ever. A gente viu sobre isso também, mas eu não trouxe aqui na revisão, até porque não ia dar tempo. So, be right back.
I'm back, estou de volta. Let's correct. Vamos tirar nossas questions. Let's correct and let's go. Título aí do nosso texto. My newborn nephew, meu sobrinho recém-nascido. E vamos lá fazer essa leitura lá. Bora lá. Olha, gente, estava olhando aqui, eu estava procurando minha garrafa de água, achei, ela estava jogadinha bem aqui. Eu passei ela todinha procurando ela. Achei. Então, nesse texto eu tenho aí uma interpretação de texto. E a gente vai fazer o que agora? A gente vai fazer a leitura neste momento. Então, o título é este, My Newborn Nephew, meu sobrinho recém-nascido. E a pergunta é o seguinte, é incorreto afirmar. Então, tá muito vago, não sei dizer o que é incorreto afirmar, eu tenho que ler o texto todo, certo? Então, não dá nem para eu procurar uma palavra-chave nem nada, porque, afinal de contas, as únicas palavras-chave que eu poderia procurar seriam as palavras que estão aqui nas próprias alternativas, beleza? Mas, acabei dando a resposta. Foi bem rápido, eu não sei se vocês viram, mas vamos lá, vamos fazer a leitura de qualquer forma. During the week, durante a semana, I taught English class. Então, durante a semana, eu dou aulas de inglês. On Saturdays, aos sábados, I used to teach 8 hours of French classes. Então, eu costumava dar aula aí, 8 horas de aula de aulas de francês. They were uninterrupted, ou seja, eles eram ininterruptas. I had a 2-hour break. Eu tinha aí uma pausa de 2 horas. From noon to 2 p.m. From noon to 2 p.m., ou seja, do meio-dia às 2 horas da tarde. Money was short. Dinheiro era curto. To save money, para economizar dinheiro, save aqui com a ideia de economizar e não salvar, tá? Porque a gente está falando de money. I spent almost nothing. Eu gastava quase nada. Including transportation and food that I consider unnecessary. Ou seja, incluindo transporte e comida que eu considerava desnecessário. Ou seja, gente, como assim? Como assim? Esses justamente os dois que eu acho mais necessário. On my Saturday break, nas pausas do sábado, I had to commute from one school to the next. Então, nessa pausa aí dos sábados, ele tinha que ir de uma escola para outra, né? Fazer esse trajeto de uma escola para outra. I went on foot. Ele ia a pé, porque ele lembra que ele não gasta com transportation nem comida. And I didn't even think about spending a dime on lunch. Tá vendo? A pessoa, quando ela é uma pessoa que não quer gastar, ela não gasta, né? Porque ele fala assim, eu nem pensei em gastar 1 centavo com o almoço. I arrived early at the other school. Eu cheguei cedo na outra escola, mais cedo na outra escola. Since I didn't have anyone to talk to, já que eu não tinha ninguém para conversar, I took the time to enter homework notes on the spreadsheet. Então, já que eu não tinha since, que aqui vai significar já que eu não tinha ninguém para conversar, então eu gastei meu tempo aí com com as notas da atividade de casa, dando as notas da atividade de casa lá no spreadsheet, que vai ser como eu posso dizer, quando você passa as notas para a planilha, tipo o Excel da vida aí. E aí ele continuou o texto falando o seguinte, that Saturday, quase que não sai a língua dos dentes, that Saturday, everything had gone as usual. Ou seja, daquele sábado tudo tinha ido como normal, né? With the exception that when I was in my second afternoon French class, somebody knocked on the door. Então, com exceção, with the exception, que quando eu estava na minha segunda aula da tarde de francês, alguém bateu na porta. The person told me that my sister was giving birth. Alguém me disse, no caso a pessoa me disse que a minha irmã estava o quê? Giving birth, ou seja, dando à luz, né? Parindo aí o filho ou a filha. At the end of classes, no final das aulas, I took a motorcycle taxi to the hospital. Ele ainda deu as aulas, né? Ele ainda foi dar as aulas mesmo com a irmã em trabalho de parto. Ele pegou aí agora sim, ele pegou um mototáxi para o hospital, que devia ser longe, ele não foi a pé. There were my mother, lá estava minha mãe, my sister, minha irmã, and my newborn nephew, e meu sobrinho recém-nascido. Beside us, além de nós, no one was there, ninguém estava lá. Behind me, someone nudged me, giving me a soda. Então, atrás de mim, alguém me cutucou, me dando aí um refrigerante.
It was my father. Era meu pai. My mother called the taxi for us to go home. Ou seja, minha mãe chamou o táxi para a gente para ir para casa. Porque se fosse ele chamar, não ia chamar não, porque ele não gasta dinheiro com comida e nem com transportation e nem com transporte. Então é incorreto afirmar que o quê, né? Que eu já dei a resposta mesmo. É incorreto afirmar, trata-se de um professor de inglês e francês. Yes. Ele chegou ao hospital de mototáxi. Ele chegou ao hospital de mototáxi? Sim, chegou de mototáxi. Aos sábados ele dava aula de francês. Sim, tá tudo aqui. Aos sábados ele dava aula de quê? De francês. Ele foi de mototáxi para o hospital. Ele pegou o mototáxi para o hospital. O que mais? Já dei a resposta aqui. O que mais? Ele traz professor de inglês e francês, sim, ele dá aula dos dois. Fica indeterminado quem bateu na porta. Fica indeterminado quem bateu na porta. Fica indeterminado sim, porque ele fala aqui, ó. Somebody knocked the door. Somebody. A gente não sabe quem é. Alguém é um pronome, é um pronome indeterminado, né? A gente tá falando justamente de pronomes indefinidos. Então, obviamente a letra E, o autor esbanjava dinheiro. Não esbanjava dinheiro, tanto é que ele não comia, não gastava com transporte, é uma loucura. Na 2, é incorreto afirmar. Eu acho que aqui vai ter duas questões incorretas, tá, gente? Eu acho, mas eu acredito que sim. Então, se você marcou uma ou outra, relaxa, não tem problema. O autor dava aula de inglês e francês? Certo. Aparentemente, ele não almoçou no dia que seu sobrinho nasceu? Segura essa aqui. Durante a semana, o autor dava aulas de francês? Durante a semana ele dava aula de francês? Só nos sábados ele costumava dar aula de francês. E durante a semana ele dava aula de inglês. Então, eu coloquei essa aqui como resposta errada, tá? Que é incorreta. Eu falei incorreta brincando. Mas a B podia ser uma incorreta também. A D, quando chegou ele viu sua mãe, sua irmã e o sobrinho. Sim, só o pai dele que não estava lá. Alguém lhe deu um refrigerante? Sim, foi o pai. Mas lá ele falou que somebody, né, knocked him. Ou seja, alguém foi lá e knocked him. Ou seja, alguém foi lá e nugged him. Perdão, acabei falando com um som diferente. Então é someone, mesmo sendo o pai dele, mas é someone. Então é justamente alguém lhe deu um refrigerante. Tá correto, sim, afirmar. E tá aqui a resposta incorreta como a letra C, mas também podia ser a letra B. Porque aparentemente ele não almoçou no dia que seu sobrinho nasceu. E realmente ele falou aqui que não gastou um centavo, nem nada com essa questão aí, ó. Ele nem pensou em gastar um centavo, né? Dime, que fala com essa questão no almoço. Então, quem também achou que a letra B estava incorreta, acertou. Então, ficava entre a B e a C, tudo bem? Então, essa aqui também está incorreta, a letra B. Ele não almoçou. Agora, o restante, tudo correto. Tudo está corretinho. E na 3, aqui você vai completar a sentença com pronome determinado em one, where e thing. Então, você teria essas terminações one, where, think. One para falar de pessoas, where para falar de lugar, que a gente deu umas... Né, apesar de não estar na tabela lá, só estava sobre pessoas e coisas, mas o where eu falei também bastante para vocês, que é a questão lá do lugar. E thing de pessoas. E o que viria antes dessas palavrinhas? Justamente a questão do some, do every, do any e do no. Tudo bem? Então, o que determinar seria o contexto. Letra A. Do you know? Do you know o quê? Do you know o quê? Do you know? Aí você tem aqui, in this class, é uma pergunta. Uma pergunta, então você está falando do quê? De pessoa. Com certeza alguém vai ser sobre one, de pessoa. Então você conhece alguém nessa sala de aula. Então quando você usa para fazer perguntas, você usa qual? Você usa o anyone para fazer perguntas. Seria someone se você estivesse oferecendo, pedindo, dando alguma sugestão. Mas aqui no caso não. Então, do you know anyone in this class? Você conhece alguém nessa escola? Na B, Martin went, a detective followed him. Ou seja, tá falando aqui de detetive, de seguir ele, então deve ser alguma coisa sobre lugar. E aí, você vai usar qual? Você tem a opção de usar o anywhere, você tem a opção de usar o everywhere, você tem a opção de usar somewhere.
E aqui, aparentemente, você vai usar o every para dizer que todo lugar que o Martin ia, o detetive ia atrás dele. Então, everywhere, todo lugar. Every é totalidade, lembra? Every, tudo, todo. Aqui no caso, todo lugar. Se fosse pessoas, era todo mundo. Mas a gente está falando de lugar, que é where. There is tanana, to worry about. You will be fine in a day or two. Ou seja, aqui está falando de quê? Não há o quê? Nada para se preocupar. Você ficará bem em 1 ou 2 dias. Então, a gente está falando de pessoas? Não. Está falando de lugar? Não. E sim de coisa. Então, não há nada para você se preocupar. Então, aqui a ideia é falar o quê? Usar o nada. E nada você vai usar o nothing. Por que nothing? Porque é uma frase afirmativa aqui. Então, o certo seria você usar o no, que vem em frases afirmativas com sentido de negação. Ele vai dar o sentido de negação. Então, there is nothing to worry about. Não tem nenhum not aqui, então seria o nothing mesmo. Esse thing aqui, você colocaria um no. Não seria o anything, não seria o something, seria exatamente o no para dizer nada. E na letra D? I'm sure there is a cafe. Eu tenho certeza que tem uma lanchonete. Cafe, né? Uma lanchonete. Near here, there used to be. Ou seja, perto daqui costumava ter. E aqui neste caso, você também vai falar de lugar, porque ele está dizendo assim, eu tenho certeza que tem um café em algum lugar perto daqui. E em algum lugar vai ser como? Somewhere, porque você vai usar o some em frases afirmativas, como essa aqui, para falar algum, aí que no caso o quê? Lugar, porque está falando de lugar. Se fosse someone, seria alguma pessoa. Se fosse thing, seria alguma coisa, mas como é where, vai ser algum lugar. Não existe alguma lugar, né? Então, por isso, algum lugar. E na letra E, estamos falando de quê? Took my math books. Pegou meus livros de matemática. Então, só pode ser sobre pessoas. E a gente está falando uma frase afirmativa. Portanto, someone took my math books. Alguém pegou meus livros de matemática. Someone, alguém. E para finalizar, número 4. Temos aí na 4 o seguinte, era para você escolher a melhor opção entre A, B, C e D. Claro que aí tem a ver com o contexto, então você teria que ler, ó, I like this painting, but I don't think much of those. E aí a letra A, mesmo que parecesse difícil para você, você teria que ver que muitas coisas daí a gente não viu. Então, você tem que entender que a gente não viu sobre besides aqui, nem other, nem rest. Então, só pode ser once na minha resposta. Então, eu gosto dessa pintura, mas eu não muito sobre essas aqui. A pessoa está apontando alguma outra pintura. Então, those ones. Então, com essa questão de ones. A gente não viu isso na nossa aula também, né? Mas a gente viu no one. Então, fica só o one mesmo agora com S. Beleza? É a letra C, a minha resposta. Na letra B, a gente tem o anything, what, whatever, it's better. Esse it's better é muito, uma chance quase de não ser a resposta, que a gente não viu nada disso na aula, né? A gente viu o whatever, o anything e o what. Esse what está muito, né, sozinho, a gente, meio que, ele também não seria minha resposta, até porque a gente não tem aqui, como eu posso dizer, a gente não tem aqui uma estrutura de pergunta de fato, então o what ele teria que vir uma pergunta quando vem aqui na frente. Agora, quando ele vem com ever, ele pode vir sem ser uma pergunta, e é justamente a minha resposta. Whatever you do, don't tell Harry that we have lost his camera. Eu falei para você que você pode usar whatever, whoever, however, né? No caso, esses outros evers, quando ele não estiver uma pergunta também. Pode usar, não tem problema algum. Com pergunta ou sem pergunta. E como aqui não é uma pergunta, então assim, o que quer que você faça, whatever you do, não diga para o Harry que a gente perdeu a câmera dele. E na C, please invite, aí aqui a gente tem uma frase onde você iria usar o anyone, porque o anyone é usado em frases afirmativas com sentido de qualquer. Então, por favor, faltou a vírgula, convide qualquer um, aliás, qualquer pessoa, né, que você queira para a recepção. Anyone you like to the reception. Então, invite anyone you like to the reception. E na letra D, para finalizar, o que acontece aqui? Someone
was there when I needed, everybody was there when I needed, ou no one was there when I needed, ou até o somebody. Gente, a gente está aqui no contexto. Vamos ver o contexto. Estava lá quando eu precisava. Eu estava sozinha. I was all by myself. Então, se eu estava sozinha, significa que ninguém estava lá. E o único ninguém que tem aqui é exatamente o no one. Porque todos esses que estão aí vão falar de pessoas. E o único que fala de ninguém, pelo contexto aqui, porque o contexto é eu estava sozinha. Então, aqui, ninguém estava lá quando eu precisava. Eu estava sozinha, então vai ser o no one. E é isso, gente. Fiquem para vocês as nossas referências. And that's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido sobre os definite pronouns, pronomes definidos. Assunto simples, quer pesquisar, pesquisa. E vejo vocês na nossa next class. Bye, bye.